questão básica de endocrinologia que nós vamos discutir diz respeito ao seguinte tema. A regulação do balanço energético envolve moléculas sinalizadoras produzidas perifericamente que levam informações ao sistema nervoso central através da ligação com receptores hipotalâmicos, causando mudanças na ingestão e no gasto de calorias. A sinal é alternativa que apresenta apenas sinalizadores periféricos. Essa questão é muito interessante porque o desenvolvimento da fome, do apetite e do gasto energético tem vários componentes, é um componente complexo, já razoavelmente entendido, e que a gente pode muito pouco interferir, medicamentosamente falando. Então, as questões sobre os sinalizadores periféricos são A, leptina e as orexinas, B, a grelina e o neuropeptídeo Y, a questão C, o GLP-1 e o polipeptídeo YY, a questão D, a leptina e o peptídeo relacionado ao AGUT. O AGUT é um receptor que nós temos lá no hipotálamo, já adiantando, responsável pela saciedade. E insulina e otaxina. O nosso balanço energético vai ser sempre uma relação, então, entre o que é consumido e o que é gasto. E isso não tem uma escapatória. Quer dizer, o corpo ele faz um balanço. Se você tiver a ingesta maior que o gasto, eu acumulo. Se eu tiver a ingesta menor que o gasto, eu vou gastar o que eu tenho armazenado. Então, ele vai ser ou negativo, quando o consumo de calorias não atinge a necessidade diária, isso se chama desnutrição, é mais raro hoje em dia, e o gasto de energia, e ele vai ser positivo quando acontecer o que a maioria das pessoas, infelizmente, são acometidas, que é o excesso de peso, né? Quando você tem a ingesta maior que o gasto. Apesar da gente saber disso, a gente não controla suficientemente a nossa ingesta calórica e a regulação do nosso peso. Quando você tem um gasto de energia maior, você necessita usar a reserva, ocasionando perda de peso. E quando você tem uma maior ingesta sem o gasto, você vai ter o ganho de peso. Infelizmente, o ganho de peso é maior do que a perda de peso. Então, nós estamos perdendo essa guerra. Hoje em dia, quase 70% da população já tem excesso de peso. Não obesidade, a obesidade é um pouquinho menor. Mas em todas as faixas etárias, você tem maior ganho de peso do que perda de peso, mesmo em países como o nosso, que tem um grau de desenvolvimento menor. Nos países mais desenvolvidos, principalmente em razão do consumo de alimentos ultraprocessados, de fácil absorção e pouca quantidade biologicamente agradável, né, para o corpo, só com calorias, portanto, só com gordura e carboidratos, a guerra está sendo perdida. A maioria dessa sinalização, então, se faz através de mecanismos cerebrais. Ali o hipotálamo é essencial para o controle do peso, e você tem, muitas vezes, na pessoa com excesso de peso, no obeso, resistência, além de um processo inflamatório ali no hipotálamo, a esses hormônios. Então, você precisa sinalizar principalmente com leptina, no tecido adiposo, com grelina, oriundo principalmente das células do fundo gástrico, onde você tem a maior quantidade da produção do único hormônio orexígeno nosso, que é o hormônio
chamado grelina, ele tem uma similaridade com o GH, por isso que ele chama grelina, e o GLP-1 e o neuropeptídeo Y, que sinalizam as células finais do intestino delgado. Todos esses têm uma sinalização inibindo o apetite e a saciedade, e o único que é orexígeno é a grelina, que vem das células gástricas. Então, a resposta correta, nesse caso que nós marcaríamos, é a C, o GLP-1 e o neuropeptídeo YY. Esses dois, em especial, são produzidos principalmente nas células finais do intestino delgado. É quando a comida chega lá no final, depois de passar por toda a absorção, e vai dar uma sinalização para o cérebro: olha, eu tenho comida, eu já tenho nutriente, você não precisa mais comer. Infelizmente, não é o que isso acontece, a gente perde essa sinalização nos casos de obesidade.